Imagina um cara que era tão forte quanto carismático. Um monstro britânico com shape de desenho animado, coração gigante e o futuro brilhante na frente dos olhos. Mas do nada, tudo parou. No auge, sem aviso, Luke Sandow foi encontrado morto aos 30 anos. E até hoje, o mundo do fisiculturismo tenta entender o que aconteceu com aquele gigante gentil. Já mete o like monstro, se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acompanhava o Luke? E claro, confere o nosso e-book Treino Old School Balonatic, 8 semanas de sangue, suor e ferro. O link tá na descrição. Bora pra história. Luke Sandow nasceu em 3 de agosto de 1989 na pacata Bournemouth, no sul da Inglaterra. Desde pequeno ele já era fissurado em heróis de quadrinhos, especialmente os que pareciam estátuas vivas. He-Man, Hulk, Superman. Aquela estética de força absoluta ficou grudada na mente dele como um sonho impossível, mas ele queria transformar aquilo em realidade. Enquanto outras crianças estavam chutando bola ou jogando videogame, Luke passava horas desenhando figuras musculosas e tentando copiar os treinos que via nas revistas. Com 16 anos, ele já tinha um porte físico que chamava a atenção, principalmente por nunca ter tido um treinador ou dieta estruturada. Era talento bruto. Mas mesmo com toda essa paixão, a vida tomou outro rumo. Luke entrou na faculdade de música, virou baterista de uma banda local e por um tempo parecia ter deixado os pesos de lado. Ele mesmo dizia que era um nerd do rock, por um tempo, mas algo dentro dele faltava. O palco era legal, mas não era o palco certo. Com pouco mais de 20 anos, ele voltou com tudo para a academia. Dessa vez, com o objetivo claro: ser um fisiculturista profissional e não qualquer um. Ele queria ser lembrado, ser grande, ser referência. O menino que sonhava em ser super-herói agora queria construir o próprio uniforme no ferro. Seu físico respondeu como se tivesse sido forjado para isso. Ombros tridimensionais, dorsais que pareciam portas de armário e um abdômen que rasgava no meio da carne. Não demorou para ele chamar atenção nos palcos britânicos. Em 2012, já conquistava o primeiro título na South Coast Juniors. O shape dele era diferente, cheio, redondo, denso e principalmente estético. Ele parecia um desenho animado ganhando vida no palco. E essa mistura de volume com simetria chamou a atenção da Federação Inglesa. Em 2015, ele fez história vencendo o UKBFF British Finals e com isso garantiu seu Procard, o passaporte para o Olimpo do fisiculturismo. Era oficial, Luke agora era IFBB Pro e o mundo começou a notar. O cara que era considerado o underdog virou promessa global. E essa promessa começou a se cumprir de forma meteórica. Luke estreou entre os gigantes com coragem, carisma e um coração que parecia suportar tudo, ou quase tudo. A partir de 2017, Luke Sandow começou a figurar entre os nomes que não podiam ser ignorados. Estreou no Arnold Classic daquele ano e ficou em 8º lugar. Para um novato na liga, isso já era um baita sinal. Mas ele queria mais, ele queria o topo. Em 2018, competiu no Arnold Classic Austrália e melhorou sua colocação. 6º lugar, Luke estava construindo consistência, experiência e respeito. E nos bastidores ele era ainda mais respeitado.
um cara humilde, engraçado, acessível. Não era raro vê-lo ajudando atletas mais novos ou tirando foto com fãs até no fim do evento. Mas foi em 2019 que o mundo olhou de vez para ele. Luke ficou em segundo lugar no Tampa Pro e logo depois conquistou o terceiro lugar no Arnold Classic Ohio. Isso mesmo, um dos campeonatos mais respeitados do mundo. Agora ele estava ao lado de caras como Bonac, Cedric, Curry e não fazia feio. Seu físico naquele evento foi considerado um dos melhores da carreira. Cheio, denso, com linhas old school e uma presença de palco que misturava explosão e elegância. Parecia o ressurgimento da era clássica, numa carcaça moderna. Luke era um tanque que falava com calma, um colosso que ria fácil. Ele estava com tudo. Fechou o ano de 2019 participando do Mr. Olympia e ficando entre os 11 melhores do mundo. Era só o começo. Mas por trás da lente havia rachaduras invisíveis. Seu físico cobrava um preço altíssimo. A pressão de manter o tamanho, a dieta rigorosa, o uso de substâncias, o estresse mental. Tudo isso estava minando algo que ninguém via: o coração. Mesmo assim, em 2020, ele foi convidado como co-apresentador do Arnold Classic, comentando as apresentações ao lado de lendas. Seu carisma explodiu nas transmissões. Fãs começaram a pedir que ele tivesse um canal próprio, programas fixos, tudo parecia florescendo. Ele também criava conteúdo no YouTube, mostrava treinos insanos e treinava com halteres de até 80 quilos. E sempre fazia piada no meio. Era impossível não gostar de Luke, mas a verdade é que ninguém sabia que por dentro ele estava travando uma batalha que os olhos não viam. No dia 7 de maio de 2020, o mundo do fisiculturismo recebeu uma das notícias mais pesadas da década. Luke Sandow, com apenas 30 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa por James Hollinghead e a namorada dele. Ninguém entendeu nada. Ele estava saudável, estava bem, estava cheio de planos. A primeira suspeita, suicídio, circulou rápido. Boatos diziam que Luke sofria de depressão, que estava pressionado, que andava esgotado. Amigos próximos como Ben Chow e Fold Abida confirmaram que ele lutava contra fantasmas internos, mesmo com aquele sorriso gigante no rosto. Mas, meses depois, a família de Luke veio a público desmentir os boatos. A causa da morte, segundo a autópsia oficial, foi insuficiência cardíaca. O coração de Luke simplesmente parou. E o motivo? Hipertrofia cardíaca avançada. O coração dele estava tão grande que não aguentou mais. Esse tipo de hipertrofia é comum entre atletas extremos, principalmente os que usam recursos ergogênicos pesados. O coração cresce junto com o músculo, mas, diferente do bíceps, ele não foi feito para suportar esse tipo de estresse por tanto tempo. Com o coração já debilitado, qualquer carga de estresse física, emocional ou química poderia ser a gota d'água. E foi. O mais chocante é que Luke aparentava estar bem, tinha projetos, fãs, filhos, planos de futuro. Mas o que ninguém via era que o tempo dele já estava sendo contado em batimentos prestes a falhar. A comunidade ficou em luto. Atletas do mundo inteiro prestaram homenagens. Brandon Curry, Phil Heath, Flex Lewis, todos expressaram tristeza, respeito e amor por um cara que era unanimidade. Luke Sandow morreu sozinho, mas nunca esteve sozinho. Ele foi amado por todos. E talvez por isso a dor da perda tenha sido tão forte. Mesmo com a morte precoce,
Luke Sandal deixou uma marca que o tempo não apaga. Ele foi mais do que um fisiculturista. Foi um símbolo de humildade dentro de um esporte muitas vezes frio, competitivo e solitário. No palco, ele era estética. Fora dele, ele era essência. Mostrava os bastidores reais, as dificuldades do dia a dia, o cansaço, os erros, os treinos malucos, e com isso ele inspirava. Gente comum se via nele, porque mesmo sendo um monstro, ele era gente. Seus filhos, uma menina e um menino, ficaram sem pai, mas herdaram o maior legado que um homem pode deixar: o exemplo de alguém que amou com força, viveu com intensidade e inspirou milhares. Até hoje, vídeos e postagens sobre Luke viralizam, porque ele representa aquele tipo raro de atleta que mistura técnica com alma, força com vulnerabilidade, e isso conecta. A gente vive num mundo onde muita gente grita para parecer forte. Luke não gritava, mas a presença dele era um trovão. O shape dele era um monumento, mas o que ficou foi a memória de um coração gigante que parou cedo demais. A história de Luke Sandal é linda, mas também é um alerta. Quantos atletas estão sorrindo por fora e desmoronando por dentro? Quantos corpos gigantes escondem corações cansados? No fim, a pergunta que fica é: vale a pena o shape a qualquer custo? Luke nos mostrou que a glória pode ser curta, que o corpo tem limites e que por trás de cada físico insano existe um ser humano que precisa ser cuidado. Então, se você treina, vive o lifestyle e ama esse esporte, lembra disso. A estética é foda, mas a vida vale mais. Respeite o ferro, respeite seu corpo e nunca ignore os sinais que o coração te dá. Descanse em paz, Luke. O mundo maromba não te esquece. Até o próximo vídeo.